Oi, gente, eu sou a Gabi. E eu sou a Clara. E hoje a gente vai reagir ao canal Sessão Nerd, ao vídeo 30 detalhes incríveis que você perdeu em Van Helsing. Curiosidades e erros. Vamos lá? Eu gostava desse filme. Eu também gostava. Deve ser meio tosco? É com Provavelmente. É com a da Anjos da Noite. Não sei. Com a menina que Eu não fez sabia Anjos da nem Noite. quem era esse ator, acredita? É a... Esqueci o nome dela. Mentira. Eu não sabia que era o... eu não sabia que era ele. Hugh Jackman. Sabe aquele filme que eu gosto de vampiro? Anjos da sim, Noite? eu sei. É ela que faz. Mas aí eu não vi, né? Então, tipo... Mas ele eu conheço, mas nunca associei. Até porque quando eu vi, eu era nova. Se eu não me engano, Eu ela não ia era associar. casada. Pode. Van Helsing, um filme que ninguém pediu, mas Hollywood nos deu mesmo assim. Uma salada de monstros tão bagunçada quanto o quarto de adolescente, mas que resultou num filme memorável que nós amamos. Será? Por isso Sim. assisti quadro a Era muito quadro, bom. para até o final deste vídeo te mostrar todos os detalhes que você perdeu, ou não, em Van Helsing. Também destacarei algumas coisas sem sentido, que são no mínimo engraçadas. Então deixa o like e vamos para o vídeo. Deixa o filme o like abre aí. com visual em preto e branco, acenando ao clássico Frankenstein, de 1931. A espiada do cientista pela janela, o close-up na mão da criatura, a perseguição estilo nossa, Scooby-Doo até bem- o celeiro e a reação icônica. Referência presente em muitos filmes de aberrações. Até mesmo em aberrações de filmes. A experiência é patrocinada por Eu nunca Drácula. assisti. O raio revelando a verdadeira face é um aceno a deu a louca Eu dos achava ele monstros. charmosinho. A festa é interrompida, porque os aldeões rejeitam vizinhos que roubam túmulos para criar monstros. Castle Thunder. Famoso efeito de trovão, usado para quase tudo em Hollywood. A ação projetada nas sombras é um truque antigo para causar impacto e evitar sangue. O diretor abusou disso no filme A Múmia. A múmia foi demais. Imhotep? Porque alguém encheria os degraus de garrafas, dificultar a subida. Daí queimam tudo, mas não revelam o que rolou com a criatura. Lembre-se da regra claro. do cinema. Se não vemos o corpo, Se não tá vê- vivo. Já vi. Foi o que eu disse. Ué, passou só um ano e já tá tudo colorido. Jogam fora todo o impacto inicial, pois não há diferença de tempo significativa entre as épocas. Fica claro que o preto e branco só serviu para homenagear o filme de 1931. Agora conhecemos Van Helsing, interpretado por Hugh Jackman, que tá atrás de uma criatura em Paris. Já se perguntou por que a criatura larga o charuto e acende outro logo em seguida? Deixar uma pista óbvia? Supostamente era para ser difícil encontrá-lo. Então, né? Fazer isso na frente do Wolverine não pode ser coincidência. Ah, ele foi. Caramba, que círculo perfeito. Já pensou em ser marceneiro? Ele é puxado pela barra de corda, mas é burro e não cogita largá-lo. Nossa, Digo, bem entendo que CGI, deseja hein? capturar o monstro, mas não avaliou os riscos. Por sorte, o vilão é ainda mais burro e cai do prédio. Você trabalha pro Vaticano, que, veja só, tem uma divisão secreta especializada em caçar monstros. Lá no subsolo, trabalha um quê? Tipo do Bond, James Bond, chamado Carl, numa salinha cheia de engenhocas legais. Sempre tem Para um cara dar assim. um ar de grandiosidade, encheram a sala de espelhos. Se prestar atenção, dá para ver os atores refletidos neles. Criar uma fonte de luz com intensidade igual à do Sol. E vai ser útil pra quê, Cal? Eu sei lá. Então o sujeito que acabou de se gabar por ser especialista em vampiros Não sabe tanto sobre vampiros. Eu leio. e um gênio, De fato, Eu um leio. trabalho de gênio. não faz Diz, ideia do não porquê sei. algo que emite luz igual ao sol pode ser útil contra vampiros? Tipo, sua principal fraqueza? Parece que não leu o suficiente. Tem gente aqui morrendo de inveja de mim. Duvido muito. No fim, Van Helsing parte para a Transilvânia para exterminar o Conde Drácula e resolve levar o cara mais sem noção do pedaço na empreitada. No caminho, trombam com Ana Valérios, uma garota que aprecia espartilhos justos e lutar contra monstros em seu tempo livre. Ela usa espartilho como Bem faca comum. e usa cueca, do lado de fora. Ambos salvam o mundo, mas não fazem ideia de como lidar com a roupa íntima. Ana e seu irmão... Peraí. Velkan estão na caça de um lobisomem. Os irmãos Tipo, são os bem últimos relevante. de uma linhagem que jurou eliminar Drácula para livrar suas almas do inferno. E soa como uma boa motivação. E Velkan é mordido antes de acabar com o lobisomem. Estranhos não duram muito por aqui. O que esse cara tá falando sobre estranhos? Parece ter saído de Rock Horror Picture Show. Você tem que exercitar o inglês. Ele é conhecido como... Van Helsing! Mas não acerta um tiro. Errou tudo. Aí fica E difícil, dê uma né? olhada nessa cena. Viu? Surge do Uma nada um besta figurante ainda. fingindo de morto em cima da mesa. Caralho. Finalmente acerta alguém. Depois de tanto treino. No fim das contas, Mas Ela a especialidade dele de arma, Todas fazendo bagunça em tudo. tipo, não tem uma especialidade. Não, tô Eu acho falando que não porque tem. assim, não sei se atirar com besta e com uma arma é igual, entendeu? Eu não sei Por se isso tem. Não sei se tem. mata uma das noivas do Drácula. Eu
tentando defender. Alguém. Procurando Depois de motivo. tanto treino, no fim das contas, mata uma das noivas do Drácula. Curiosidade, Uma o das. local da luta é o mesmo onde filmaram Frankenstein e Drácula, de 1931. Minhas noivas não. Louco pensar que Drácula casou de verdade com uma das noivas. Digo, o ator Richard Roxburgh Doideira. e Sylvia Coloca. Always look on the brighter side of Louca. death. Referência à comédia A Vida de Brian. Gente. Palmas para a criatividade. Em vez de copiar todas as outras transformações de lobisomens dos Que filmes fez. anteriores, inovaram com o processo de arrancar a Tirar a pele. pele. Depois do ataque, o lobisomem volta ao covil de Drácula peladão, mas quando retorna à forma humana, aparece com calças esfarrapadas. Ih, Pra dar o... Não pretendo estragar a magia, mas o cabo sustentando o ator é totalmente Dá pra visível. ver. Quase uma hora de filme depois, resolvem explicar o interesse de Drácula nos experimentos de Frankenstein. Dar vida aos filhos, que nascem mortos, porque vampiros são mortos-vivos. Não sei se isso faz sentido pra você, mas vamos seguir em frente. Ótimo. Nada de vampiro com Nunca vi filho um faz lugar pra sentido. cair tanto raio. E nunca explicam a ciência por trás de colocar alguém na máquina para dar vida aos filhos. Mas funciona. Jumpscare! Mágico de Oz? Ih. Já sei por que não funcionou. A estaca parece bem maleável. Enquanto isso, Não me solte. essa cinta no pescoço não consegue decidir se não solta tá- ou não solta. O experimento fracassa fortíssimo. e os filhotes explodem. Creio que não somos tão inteligentes quanto o Dr. Frankenstein. De fato. Então por que matou o único cientista que conseguiu fazer isso funcionar? Como pôde confiar Pois é. que o lacaio conseguiria realizar o trabalho? De toda a cidade, coincidentemente resolvem conversar no antigo moinho, que nem é um bom abrigo da chuva, mas os leva até o monstro de Frankenstein, uma referência à noiva de Frankenstein, onde o monstro sobrevive por causa de um poço embaixo do moinho. Ok, criatura. Enquanto no castelo, uma coincidência maior ainda leva o frade a encontrar um aquele quadro ar. com tecnologia de ponta. Even a man who's pure in heart and says his prayers by night may become a wolf when the wolf bane blooms and moon is shining bright. Diálogo exato de O Lobisomem. Even a man who is pure in heart and says his prayers by night may become a wolf when the wolfbane blooms and the autumn moon is bright. Lá embaixo, a criatura se revela a chave para a máquina do pai. O lobisomem que oportunamente passava por ali sai para fofocar pro Drácula. Para proteger a criatura, Van Helsing enfia numa carruagem rumo ao Vaticano. acho que ele fala que não pode ser. Nossa, ó. Porras, aí Spirit. não, né? São cavalos ou renas do Papai Noel. Mas, no truque de mágica, descobrem que havia duas carroças. Realmente é muita sorte as vampiras perseguirem a carroça errada. E mesmo voando e ouvindo batimentos cardíacos, Não viram. não terem detectado a outra carroça. O irmão aparece, morde Van Helsing e morre. Capturam Ana. Drácula propõe uma troca. Ana pela criatura de Frankenstein. Isso subverte a Ah, cena sim. de Dança dos Vampiros, onde os humanos são pegos pelo reflexo. Sim. Um dos temas de Castlevania. Ih, Surpresa! Todos no salão são vampiros. Só agora percebi que os convidados também não aparecem na cena anterior. Isso também gera um erro. Em algumas cenas, todos refletem. Aliás, porque as roupas, taças e a mobília desaparecem no reflexo. Ainda que eu caminhe pelo vale das sombras da Vai morte. ser mais A fácil criatura apagar. passou um ano lendo a Bíblia. Pera, ela sabe ler? Agora sei pra que serve. Só agora? Sério? Os vilões partem com a criatura, enquanto os heróis vão ao castelo de Victor Frankenstein, mas encontram um local vazio. No meio disso tudo, o filme resolve explicar a história de fundo. Após morrer, Drácula fez um acordo com o diabo Gente. para ter uma nova vida e se vingar. Para mantê-la, precisa beber sangue dos outros. Parece justo. Sim. O pai de Drácula e ancestral de Ana, com uma carga de culpa enorme, procurou perdão em Roma e fez um pacto. Mataria Drácula em troca da salvação eterna de toda sua linhagem. Mas, sem coragem de fazer mal ao próprio filho, exilou o Drácula e escondeu a passagem numa parede da casa. Sempre, Força né? de paz, sabe como é, né? Stargate? Os esqueletos empalados na entrada do castelo são uma referência a Vlad, o Empalador, em que o Drácula de Bram Stoker foi baseado. Vá. E acho. A criatura presa num bloco de gelo vem de Frankenstein e encontra o lobisomem. Literalmente é um lobisomem encontrando Frankenstein. Enquanto Van Helsing procura a criatura, Ana e o frade partem atrás do antídoto de lobisomem. Precisa de um lugar tão grande para guardar uma simples seringa? Igor tranca É eles sempre na assim. sala do antídoto.
Ok, e esse laboratório? Você tem a oportunidade de montar tudo organizado, para facilitar o manuseio. Mas por quê, né? Inclusive, mantenha a gambiarra para atravessar de um lado para o outro. Fazia sentido quando era apenas o Doutor e Igor. Mas com tantos lacaios, por que não manter um em cada ponta? Do que é feita essa seringa, que permaneceu intacta nesse líquido? Bem, talvez do mesmo material do recipiente. Esse líquido ácido. Shrek. Para piorar as coisas, enquanto Van Helsing solta a criatura, um raio atinge ela, animando os filhos do Drácula. Então o único jeito de matá-los é matando você. Disseram isso há menos de 1 hora. Acham que o público tem amnésia? Isso. Tem que ter uma... Vai que não pegou, né? Percebeu que o lobisomem de Van Uma Helsing cruz. carrega uma cruz branca no peito, talvez por ser o arcanjo Gabriel, não sei. Após a transformação, o pau come. Eu nem lembrava que Nossa, ele era. não é a cara do Deadpool. Acho que nem no filme é da Tarzan verdade. balançam tanto em cordas. Ok, após pularem todos os penhascos da cidade, ouvimos o Wilhelm Scream. Ah, igual o Wolverine. Eu vou lhe devolver a sua vida, sua memória. Não consigo resistir. Igual o Wolverine. Apague a memória dele. Think that you're going to kill someone? Kill them. Don't stand there talking about it. Isso é muito parecido com a fala de Tuco Exatamente. em 3 Homens em Conflito. When you have to shoot, shoot, don't talk. Eu lhe disse que foi você que me matou. Plot twist. Digno de Shyamalan. A devolução do meu anel. Não entrarei no mérito do dedo faltando estar presente nas outras cenas, então. pois, sei lá, Todas pode as ser uma outras ilusão cenas. dele. Mas onde vai parar o anel quando se transforma em lobisomem? Van Helsing acaba com Drácula, porque já estamos próximos de 2 horas de filme. E já deu, né? Fazendo seus filhos caírem mortos. Então Ana acaba morrendo em um grande. ato de sacrifício, ao aplicar um antídoto. Eu não lembrava. Essa transição de uivo Eu também não para lembrava grito disso, não. sepultam Ana. É claro, não poderia faltar um último clichê, os personagens galopando rumo ao horizonte, como em A Múmia. Assim, Van Helsing retorna ao Vaticano, pronto para enfrentar mais monstros, em sequências que nunca foram feitas, porque, aparentemente, não renderam o dinheiro esperado. Embora dados disponíveis na internet apontem para um investimento de 170 milhões e uma bilheteria de 300 milhões, provavelmente o marketing inviabilizou a continuidade. Para mim, o filme continua muito divertido, e a maioria dos efeitos especiais resistiu ao teste do E ele de tempo, calça apesar ali, de ó, alguns ficando de parecerem calça. saídos diretamente de um videogame dos anos 90. É, bom. Efeito Meu realmente. veredito é sim, vale a pena assistir, especialmente se você gosta desse Vale universo sim. de monstros. E aí, qual a sua opinião? Compartilhe com aquele amigo que também gosta desse filme. Vou te falar. Eu gosto desse filme. Então, eu lembro que eu gostava. Então, eu não vi mais. eu também lembro que eu gostava, por isso que eu falo que eu gosto. É, basicamente é assim Porque na minha mente, eu gostava. Sim. Eu achava ele legalzinho pra distrair e tudo mais. E acabou que no fim não sobrou da linhagem, né? Dela. Não sobrou, verdade. No fim foi com Deus mesmo. Né? Ou seja, maldito pai. Ela foi... Maldita família. porque não teve coragem suficiente de fazer o que era certo, né? Aí morre em geral, mais fácil. Enfim. Legal, rever E assim. ela morreu pra salvar Gente, a pessoa eu que era ama, uma né? opção. O clássico. E o filme é de 2004, eu acho, então... Não se espera muito de efeitos. Eu não sei. Eu não esperava muito de efeitos. É porque é isso, depende do quanto a pessoa tem de disponível pra fazer. pra fazer, Com certeza, né? com E certeza. é muito efeito, querendo ou não, é muito bicho. E é muito, eu lembro que eu achava isso muito doido, que tirava a pele, aí transformava. Aí tirava mais pele e a pele nunca acabava. Que tem uma pele nova. Eu esqueci o que é a substância pra gente cicatrizar. Mas é muito louco, né? Metabolismo acelerado. Não, o fato dele... Mas é muito maneiro esse negócio de tirar a pele, eu acho. Não, é pra variar um pouco, porque a transformação realmente é aquela que vai, tipo, aí cresce o pelo e... A pele estica, a pele volta. A pele estica e volta. É legal também. É maneiro, é uma boa visão, assim, diferenciada. Enfim. Então é isso, gente. Esse foi o react de hoje. A gente espera que tenha gostado. Se gostaram, deixa aquele like, se inscreve no canal se você não é inscrito e compartilha pra ajudar. Valeu! Bye.